Fala pessoal do Startup, eu sou Felipe Matos, estamos aqui no Case 2019 e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a experiência da Inloco, que trabalha com muitos dados. A gente trabalha com dados de geolocalização de milhões de smartphones no Brasil e usa essa tecnologia para várias aplicações em mídia, ajudando aplicativos a falar com os usuários nas horas certas. E a gente sabe que esse é um dado super sensível, né? Um dado de localização das pessoas. Por isso a gente tem uma preocupação muito grande com privacidade, em anonimizar esse dado, em não permitir que alguém mal intencionado que possa ter acesso a esse dado consiga identificar as pessoas. E muito desse esforço tem a ver com que várias empresas e startups vão começar a precisar se preocupar em relação à nova legislação de proteção de dados do Brasil, né, LGPD. Então o Startup me pediu para dar algumas dicas para vocês de como se preparar para essa legislação. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é um dado pessoal. Então, todo tipo de informação que você tem sobre o cliente, desde um dado identificado, ou seja, nome, e-mail, CPF, número de telefone, todos esses dados, eles são dados pessoais, dados identificados, e mesmo outros dados que você tenha sobre os seus usuários, por exemplo, o saldo bancário, o saldo na conta, se é um assinante Plus, o que ele gastou, tudo isso são dados que, uma vez que eles possam ser identificados, eles também são dados pessoais. A gente precisa cuidar muito bem desses dados. Então, pela lei, você vai passar a ser responsabilizado se esses dados vazarem, e tem multas, além de toda a questão de reputação. Então, a primeira dica que eu dou é entender quais dados vocês têm dentro de casa. E desses dados, quais são os dados identificados, ou seja, aqueles que têm alguma informação que permite identificar o usuário, quais são dados não identificáveis, e é legal tentar separar eles em bases de dados diferentes, para a gente fazer pelo menos o que a gente chama de pseudo-anonimização de parte desses dados. E uma vez que você fez esse mapeamento, aí tem que começar a arrumar a casa. Existe uma categoria de dados na lei que a gente chama de dados sensíveis. Então, dado relacionado a biometria, preferências religiosas, políticas, sexuais, dados de saúde e, no nosso caso, na Inloco, dados de localização ou de geolocalização, a gente considera um dado sensível. Esses dados precisam ter um tratamento especial, porque o vazamento deles ele pode gerar um prejuízo maior. Então, identifique se você tem algum tipo de dado sensível e, se tiver, esse você vai ter que tomar ainda atenção especial. A primeira dica que eu dou também é, se tiver algum dado sensível ou dado identificado, a primeira não, já dei algumas. Vocês editam depois, né? Startup, tá bom. Uma outra dica é, se você tem, então, tem o dado identificado, dado sensível e os demais dados que eles podem estar associados. É interessante eles estarem em bases de dados separadas, porque se elas vazarem individualmente, você não está vazando junto com um dado, por exemplo, log de utilização do sistema, e-mail, nome ou outros dados sensíveis. Então tem um trabalho de arquitetura de informação aí que é importante. Depois, mapear os seus processos desse dado, onde ele entra, por onde ele sai, e entender a base legal que você tem para usar esses dados. Pela lei, para usar certos dados, coletar e processar, você precisa ter uma base legal. A mais comum delas é o consentimento, ou seja, ter autorização do usuário expressa, explícita, para usar aquele dado para uma determinada utilização. Ou você pode ter outras bases legais, cumprir um contrato, garantir segurança, tem legítimo interesse, tem lá algumas bases, dá uma estudada na lei para entender o que você tem e talvez você vai precisar revisar alguns processos. Você não pode pegar um e-mail de um usuário e sair enviando promoção para ele se ele não autorizou previamente, explicitamente. Então, algumas práticas você vai precisar rever para se adequar. Tem muito material disponível hoje online, tem algumas empresas que estão dando consultorias e cursos, então vocês podem buscar mais informação para se adequar. Tem profissionais hoje também se especializando em dar esse apoio. Espero que tenha ajudado, boa sorte na adequação. E contem sempre com a Inloco se vocês tiverem algum tipo de aplicação que vai usar dados de geolocalização, a gente pode ajudar.